Olá pessoal, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre os enlaces, a camada de enlace e os protocolos de acesso múltiplo. Um enlace ponto a ponto consiste em um único remetente em uma extremidade do enlace e um único receptor na outra. Muitos protocolos na camada de enlace foram projetados para enlaces ponto a ponto. O 3P, que é o protocolo ponto a ponto, e um controle de ligação de dados de alto nível, no caso o HDCL, são alguns que vou mostrar mais adiante. O segundo tipo, que é o enlace de difusão, ele pode ter vários nós, remetentes e receptores, todos conectados ao mesmo canal de transmissão único e compartilhado. Vou falar agora um pouco sobre os protocolos de divisão de canal. Dois conceitos bem importantes é o de multiplexação por divisão de tempo, o TDM, e a multiplexação por divisão de frequência, o FDM. Esses dois conceitos, na verdade, são duas técnicas que podem ser usados para dividir a largura de banda de um canal de difusão entre todos os nós que compartilham esse canal. O protocolo TDM divide o tempo em quadros temporais, os quais dividem em N compartimentos de tempo. Cada compartimento de tempo é então atribuído a um dos N nós. Sempre que um nó tiver um pacote para enviar, ele transmite os bits do pacote durante o compartilhamento atribuído a ele, no quadro rotativo TDM. Normalmente, os tamanhos dos quadros são escolhidos de modo que um único quadro possa ser transmitido durante um compartimento de tempo. E um terceiro protocolo de divisão de canal é o protocolo de acesso múltiplo por divisão de código, ou CDMA. Enquanto os protocolos TDM e FDM atribuem aos nós de tempo e frequência, respectivamente, o CDMA ele atribui um código diferente a cada nó. Então, cada nó vai usar um código exclusivo para codificar os bits de dados que envia. Certo, eu falei um pouco sobre a classe de protocolos de divisão de canal. E agora eu vou falar um pouco sobre a segunda classe, que são dos protocolos de acesso aleatório. Essa classe de protocolos de acesso múltiplo são os protocolos de acesso aleatório. Com o protocolo de acesso aleatório, um nó transmissor sempre transmite a taxa total do canal, isto é, R bits por segundo. Quando há uma colisão, cada nó envolvido nela retransmite repetidamente seu quadro, ou seja, o pacote, até que este passe sem colisão. Mas quando um nó sofre uma colisão, ele nem sempre retransmite o quadro de imediato. Em vez disso, ele espera um tempo aleatório antes de retransmitir o quadro. Cada nó envolvido em uma colisão escolhe atrasos aleatórios independentes. Como após uma colisão os tempos de atraso são escolhidos de modo independente, é possível que um dos nós escolha um atraso mais curto o suficiente do que os atrasos dos outros nós em colisão, e portanto consiga passar seu quadro discretamente para dentro do canal sem colisão. Alguns desses protocolos são o Spotted Aloha, o protocolo Aloha, o protocolo CSMA e o protocolo CSMA-CD. Além disso, nós também temos protocolos de revezamento. Os protocolos Aloha e CSMA, eles possuem a primeira prioridade, mas eles não possuem a segunda prioridade. E isso motivou que os pesquisadores
criassem outra classe de protocolos, no caso, os protocolos de revezamento. Como acontece com os casos de acesso aleatório, há dezenas de protocolos de revezamento, e cada um deles tem muitas variações. O primeiro protocolo de revezamento é o polling, ou de seleção. Ele requer que um dos nós seja designado como nó mestre. O segundo protocolo de revezamento é o protocolo de passagem de permissão. Nele não há nó mestre. Um pequeno quadro de finalidade especial conhecido como uma permissão, ou popularmente conhecido como token, ele é passado entre os nós, obedecendo a uma determinada ordem fixa. Certo, agora eu vou falar um pouco sobre redes locais comutadas. Note que se você faz parte de uma rede, você tem um dispositivo chamado switch e você tem vários computadores e outros dispositivos conectados a esse switch, certo? Mas você já parou para pensar como é que ocorre a transmissão dos dados entre esses computadores dessa rede? Vai ocorrer de forma semelhante ao que acontece na internet. Na internet nós temos o protocolo IP, ok? Mas nessas redes nós meio que teremos um dispositivo chamado computador de pacotes ou switch nível 2. Ele implementa até a camada, geralmente até a camada de enlace. E aí na camada de enlace nós não teremos os endereços IP, concordam? Nós teremos um outro protocolo que será o endereço MAC. O endereço MAC ele possui 6 bytes ou 48 bits. E nele nós podemos endereçar 2 elevado a 48 endereços MACs, certo? Ou seja, nós temos uma vasta gama de endereços que podemos utilizar com o MAC. Outro fato interessante é que o endereço IP ele pode ser alterado sempre que você sair de uma rede, pelo menos no IPv4. Mas já o endereço MAC, cada dispositivo ele vai ter seu próprio endereço. Ou seja, de fábrica, ele já vem com esse número de sequência gravado na sua placa, no caso. Assim como o endereço MAC é meio que um protocolo da camada de enlace, é a forma de endereçamento da camada de enlace, nós também vamos ter o ARP, que é um protocolo de resolução de endereços, que também funciona na camada de enlace. Você deve lembrar do DNS, que faz a tradução de endereços IPs, na verdade de nomes de domínio, como www.google.com.br para o endereço de IP do servidor, onde aquele site está alocado. O ARP ele vai funcionar de maneira semelhante, mas em vez de traduzir de nome de domínio para o endereço IP, ele vai traduzir de um endereço IP para o endereço MAC. Como assim? Quando um computador se conecta a uma rede, a primeira coisa que ele faz é obter um novo endereço IP, como vocês já devem ter visto em vídeos anteriores com o DHCP. E aí, após o computador obter esse endereço IP, ele precisa reconhecer os computadores que estão na mesma rede que ele, certo? Dessa forma, ele vai perguntar ao switch
no caso, quando ele for enviar uma mensagem, certo? Então ele só reconhece quando ele for enviar uma mensagem. E ele pergunta, switch, eu preciso desse IP aqui. E manda o IP que ele precisa. E aí o switch ele vai distribuir esse IP para todas as máquinas que estão na rede, que estão conectados a ele. E aí a máquina que tiver o mesmo IP distribuído vai responder, olha, esse IP é meu aqui. E aí ele vai guardar na tabela que todo dispositivo tem uma tabela, assim como a tabela de repasse. Todo dispositivo, como hosts, na verdade só os hosts, eles também terão uma tabela que guarda o IP e o endereço MAC de cada dispositivo da mesma rede que ele. E aí ele responde, switch, esse endereço IP é meu e esse daqui é meu endereço MAC. E aí o switch vai pegar esse endereço MAC e vai enviar para o dispositivo que estava procurando por ele. Certo, mas e se eu quiser enviar os pacotes para um computador que está em outra subrede? O processo ele não é tão complexo. Você tem que ter noção da pilha de camadas, certo? A pilha mais embaixo é a física, depois vem a camada de enlace, depois vem a camada de rede. Pois bem, note nessa figura que nós temos duas redes. Uma à esquerda, nós temos um roteador no meio ligando essas duas subredes. E nós vamos ter uma subrede à direita. Se o meu primeiro host, que tem endereço MAC 74.29.9c, EB, FF55, quiser enviar o endereço, alguns pacotes para o computador que tem endereço MAC 49 BD D2 C7562A, ele precisa reconhecer esse dispositivo, certo? Mas você precisa notar que nós não estamos falando da camada de rede, porque senão seria mais simples, ele só precisava enviar para o IP. Mas como nós estamos uma pilha abaixo, nós vamos ver isso como isso funciona na camada de enlace. Na camada de enlace, o dispositivo 1 que eu acabei de citar, ele não reconhece os dispositivos, o endereço MAC dos dispositivos da outra subrede, somente da sua. Então o que ele faz? Ele coloca no datagrama o IP do destinatário, no caso 22222, tudo 2. E aí na camada de enlace, como ele não conhece o endereço MAC desse dispositivo, ele vai colocar o endereço MAC do roteador. Quando ele envia o pacote, ele vai enviar para o roteador. O roteador vai desencapsular a camada 2, vai desencapsular a camada 3 e vai ver o IP. E aí o roteador, como ele conhece todos os dispositivos dessa subrede à direita, ele vai ver o endereço MAC do dispositivo correspondente a esse IP é esse daqui. No caso, esse aqui de baixo, o 49BD, etc. E aí ele vai olhar só a camada de rede, não vai alterar nada, vai voltar para a camada de enlace e vai trocar o endereço MAC, que antes era do roteador, para o endereço MAC da máquina que vai receber esses pacotes. E aí encapsula de novo para a camada física e envia o pacote para o destinatário corretamente. O protocolo mais conhecido da camada de enlace é o protocolo Ethernet, que é o protocolo que pode ou não utilizar o cabo de par trançado, que ele é bem conhecido hoje em dia, bem popular. Este foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha ajudado. É isso aí, valeu.